Na minha família, só existia espaço para uma estrela, e eu nunca fui ela. Enquanto minha irmã brilhava sob aplausos, eu aprendia a existir no escuro. Cada conquista dela era um lembrete silencioso de quem eu deveria ser. Mas naquela manhã, algo quebrou. Não foi um grito, não foi uma discussão. Foi pior. Foi a certeza de que, se eu ficasse mais um dia ali, eu desapareceria. Então eu fiz algo que ninguém esperava. Algo que mudou tudo. E anos depois, quando todos acreditavam que a história já estava escrita, descobriram que estavam assistindo a filha errada, e eu nunca mais voltei a ser invisível. Se essa história tocou você, siga o podcast Caminhos Marcantes no Spotify, Deezer ou Apple Podcasts. Aqui, cada episódio é um caminho de dor, superação e esperança. Porque cada caminho deixa uma marca. O silêncio na casa dos Almeida não era a ausência de som, mas sim a opressão calculada de tudo o que não podia ser dito. Era um vácuo acústico, forrado com o cheiro persistente de cera de polimento e jasmim seco. Eva sempre soube que naquele ambiente, ela era o ruído. Ela era a colher que caía na calada da noite. O cheiro de açúcar queimado que teimava em infiltrar-se através das pesadas portas de carvalho maciço. O ruído que sua irmã, Clara, a primogênita, a eleita, se esforçava tanto para abafar com a precisão etérea de suas escalas em dó maior. Naquela manhã de outono, o ar estava excepcionalmente frio, o tipo de frio que se instalava nos ossos antes mesmo de tocar a pele. Eva estava parada no batente da porta da cozinha, os dedos tingidos de um vermelho vibrante e profundo, um pigmento de beterraba que ela tentara estabilizar para um sorvete salgado, falhando miseravelmente. O contraste entre o vermelho berrante e o branco imaculado do mármore Carrara da bancada gritava mais alto que qualquer discussão que ela poderia ter tido com seus pais. Este não era o começo de um novo dia, era o final de um ciclo de 17 anos de coadjuvante. Eva trazia consigo a frustração silenciosa de quem cresceu à sombra de um farol. Clara era a música. Clara era o palco iluminado, as notas perfeitas, a graça inata que hipnotizava sua mãe. Lúcia, uma mulher de gestos comedidos e expectativas imensas, via em Clara a materialização da perfeição que a família Almeida deveria ostentar. E o pai, Ricardo, um advogado de reputação inabalável, acenava com aprovação discreta para a disciplina militar que Clara impunha a si mesma. Para Eva, a cozinha era o único refúgio onde o silêncio era quebrado pela ebulição, pela fritura, pelo bater frenético de um fouet contra o metal. Sua paixão pela gastronomia molecular era vista como um hobby excêntrico, um desperdício de potencial acadêmico, comida de cientista louca. Era o comentário que seu pai proferia com um sorriso condescendente. O tipo de sorriso que destrói mais que uma repreensão direta. O gancho inicial estava ali, estampado na bancada. Junto à mancha de beterraba, havia um cartão de receitas, escrito à mão, com letras apressadas, listando proporções de alginato de sódio e cloreto de cálcio. No verso, rabiscado a caneta esferográfica, estava um endereço. Não era o endereço de um curso ou de um laboratório. Era o endereço de um albergue minúsculo no 11º arrondissement de Paris. Eva respirou fundo, puxando para dentro dos pulmões o cheiro de café coado há horas e o metal frio. Ela havia tomado a decisão 24 horas antes, durante o jantar de aniversário de Lúcia. Clara havia tocado um noturno de Chopin. As notas pairavam no ar, densas e melancólicas. Lúcia chorava discretamente, uma lágrima escorrendo sobre a pele tensa, e Ricardo batia palmas com entusiasmo contido. Eva havia preparado a sobremesa, um mousse de chocolate branco e açafrão, apresentado em esferas ocas, que explodiam no paladar. Ninguém havia notado a complexidade técnica. Lúcia apenas perguntou com a voz baixa e polida: Eva, querida, por que o chocolate está em bolinhas? É um pouco desorganizado, não acha? Parece que a gente tem que limpar a boca a cada mordida. O pai tossiu. Clara sorriu. O sorriso de superioridade sutil que era sua arma mais afiada. Mamãe, é arte conceitual, mas sim, é um pouco menos agradável que um bom e velho bolo. A palavra bolo soou como um tiro. Naquele instante, Eva compreendeu que a validação que buscava nunca viria do seio daquela família. Eles não rejeitavam a gastronomia molecular. Rejeitavam Eva por escolhê-la. Eles a queriam previsível, polida, uma moldura decente para o quadro magnífico que era Clara. Foi então que ela sentiu a anomalia. Algo aconteceu que ninguém esperava. Enquanto recolhia os pratos da sobremesa,
Eva viu a expressão fugaz no rosto de Clara. Não era o habitual brilho de triunfo. Era algo mais sombrio, mais apertado, uma tensão que enrugava a pele ao redor dos olhos perfeitos. Clara olhou rapidamente para o pai e, em seguida, para o piano de cauda, como se o instrumento fosse, na verdade, um carcereiro. Eva, acostumada a ser a observadora ignorada, percebeu o conflito interno que a irmã tentava desesperadamente mascarar. Mas ela estava ocupada demais com a própria dor para investigar a fundo o abismo na vida de Clara. O sofrimento de Eva era o protagonista de sua vida. Agora, na cozinha fria, Eva deslizou a receita manchada para o bolso interno do casaco surrado. Não era hora de empacotar memórias sentimentais. Ela precisava apenas de identidade, passaporte e o suficiente para a primeira semana. Ela percorreu o corredor, o piso de parquet rangendo sob os sapatos de sola fina. O quarto de Clara estava entreaberto. A luz suave da manhã banhava a partitura aberta sobre a escrivaninha. Tudo estava organizado, milimetricamente alinhado. Eva parou. Pela primeira vez em anos, a curiosidade sobre a vida da irmã suplantou o ressentimento. Ela se aproximou da partitura. Não era um Chopin ou um Beethoven. Era uma composição moderna, cheia de dissonâncias e ritmos quebrados. Um jazz complexo e vibrante. Clara odiava jazz. Dizia que era bagunçado e indisciplinado. Eva sentiu um calafrio percorrer a espinha. A vida de Clara também era uma fachada. No entanto, Eva não podia se dar ao luxo de se compadecer de ninguém. Ela precisava salvar a si mesma. Seus próprios pertences eram poucos. Livros de química alimentar, cadernos de receitas experimentais, algumas roupas. Tudo cabia em uma mala de rodinhas que ela havia ganhado de seu tio-avô, o único parente que a incentivava com a frase: "Comer é a ciência mais honesta, Eva." Ao passar pelo quarto de seus pais, a porta estava fechada, esmagadora. Eles dormiam, alheios à deserção iminente de sua segunda filha. Essa ausência de atenção era paradoxalmente sua maior arma. Eva não precisava escrever uma carta. Uma carta daria a eles a chance de reagir, de tentar convencê-la a ficar. Ou, pior ainda, de dizer as palavras que a machucariam para sempre. Você comete um erro. Você não vai conseguir. Ela deixou apenas um bilhete breve na mesa da sala, sobre um porta-copos de prata, garantindo que não voaria com o vento. 2 palavras. Eu preciso. Ao fechar a porta principal, o som não foi um estrondo. Foi um clique seco, definitivo. Um som que selou o passado. A chave foi depositada discretamente debaixo do vaso de gerânios, como se ela estivesse apenas saindo para comprar pão. Mas Eva sabia que estava queimando a ponte. A rua estava deserta. O céu cinzento prometia chuva. Eva puxou a mala pela calçada irregular. Cada giro da roda uma nota em sua nova sinfonia de autodescoberta. Ela não sabia onde dormiria em Paris na semana seguinte, nem como iria pagar as propinas da escola que sonhava secretamente em frequentar, o renomado Instituto Gautier. Mas a ausência do peso das expectativas da família já era uma fonte poderosa de coragem. O bilhete na mesa da sala seria encontrado por volta das 7h30, quando Lúcia descesse para o seu chá preto matinal. A essa hora, Eva estaria no trem de alta velocidade, cruzando fronteiras, tornando-se finalmente Eva, sem o sufixo irmã de Clara. Ela olhou para trás apenas uma vez. A casa parecia imponente, fria e sem alma, exatamente como a havia aprisionado. Aquele lar não era dela. Seu lar estaria em algum lugar onde o cheiro de nitrogênio líquido e especiarias exóticas fosse mais bem-vindo que o cheiro de cera e jasmim. Eva se apressou em direção à estação. O trem era a promessa, o destino era a incerteza. E a bagagem era a determinação. Ela tinha que construir sua validação do zero. E sabia que seria um caminho de superação árduo. O passado ficava para trás. Uma nota desafinada em uma partitura que ela nunca mais seria obrigada a tocar. Ela sentiu uma pontada de arrependimento, por nunca ter tido a chance de ser simplesmente amada por quem era. Mas o sentimento foi rapidamente substituído pela adrenalina da fuga. O endereço rabiscado no verso da receita não era o Instituto Gautier, mas o albergue. O primeiro passo da jornada não seria glamouroso, seria real. E pela primeira vez em sua vida, a realidade era inteiramente dela para moldar. O som do trem se aproximando era um rugido metálico, um contraponto agressivo ao piano de Clara. Eva subiu a bordo, encontrando um assento vazio perto da janela. Ela não enviou uma mensagem de despedida. Ela precisava do corte total,
da amputação emocional. O amor que ela esperava da família havia se tornado tóxico. Agora, ela procuraria um tipo diferente de amor, o amor próprio construído sobre a fundação do trabalho árduo e da realização pessoal. Enquanto o trem ganhava velocidade, Eva sentiu o primeiro calor verdadeiro do dia. Não do sol, mas da liberdade que inundava seu peito. A viagem tinha começado. A mala, com seu conteúdo precioso de anotações e livros de química, repousava no bagageiro. Ela não estava levando a herança material da família Almeida, estava levando apenas o talento, a teimosia e a dor que a haviam moldado. Ela se inclinou contra o vidro frio da janela, observando a paisagem se desdobrar em um borrão. Era um adeus sem voltas, uma promessa solene feita a si mesma. Ela voltaria a ser ouvida. O cheiro de metal e ozônio do trem substituía o jasmim. Eva fechou os olhos, absorvendo o momento. A fuga estava completa. O impacto do bilhete de 2 palavras na mesa de mogno foi imediato e devastador. Lúcia não chorou alto, pois Lúcia nunca fazia nada de forma dramática, mas o copo de cristal que segurava escorregou de seus dedos, caindo sobre o tapete persa. Não se quebrou, mas a água se espalhou como uma mancha de tinta na seda. Ricardo desceu as escadas, rígido em seu terno cinza chumbo, e encontrou Lúcia paralisada, olhando para o porta-copos. "O que é isso?" ele perguntou, a voz baixa, já pressentindo a catástrofe que não ousava nomear. "Eva se foi", Lúcia sussurrou. "Ela só deixou..." "Isso." Ricardo pegou o bilhete. "Eu preciso." 2 palavras. Um universo de acusação. Ele ligou para o celular de Eva. Desligado. Tentou o albergue que ela havia mencionado uma vez, em uma discussão sobre viagens de intercâmbio. Sem sucesso. O advogado meticuloso e organizado se viu diante de uma anomalia que seu sistema não conseguia processar. Clara desceu logo depois, atraída pela tensão suspensa. Ela viu o rosto pálido da mãe e o punho cerrado do pai segurando o pequeno papel. "Onde ela está?" Clara perguntou, com uma nota de alarme que Eva jamais teria esperado. "Seu hobby estúpido", Ricardo vociferou, quebrando o protocolo de seu autocontrole pela primeira vez em anos. Ela se perdeu atrás daquela comida de circo. Lúcia, recuperando a compostura, olhou para Clara. "Você tem alguma ideia, querida? Você e Eva eram... irmãs." Clara desviou o olhar. A imagem da partitura de jazz dissonante veio à mente de Eva. Clara, a perfeita musicista, a guardiã da tradição, guardava seus próprios segredos. "Não, mamãe," Clara respondeu, a voz perfeitamente controlada. Eva sempre foi a esquecida. Ela sempre foi a coadjuvante. E o coadjuvante, eventualmente, cansa de não ter seu próprio palco. As palavras eram afiadas. Eram verdadeiras. Ricardo e Lúcia ficaram em silêncio, absorvendo o peso daquela justiça dolorosa. O que eles sentiram naquele momento? Culpa, arrependimento, ou apenas a inconveniência social de ter uma filha fugitiva? Eva nunca saberia. E talvez fosse melhor assim. A partida era sobre Eva, e não sobre as reações deles. Enquanto a família Almeida tentava desesperadamente preencher o vácuo deixado por Eva, procurando explicações e culpados, a coadjuvante fugitiva cruzava o continente, alimentada por um propósito que nunca havia sido validado, mas que agora, finalmente, era sua única fonte de vida. O trem parou em Paris ao entardecer. A cidade-luz a recebeu com um ar úmido e o cheiro intenso de baguetes, frescas misturado ao diesel. Eva desceu na Gare de Lyon, sentindo o peso da mala e a leveza da alma. O albergue era pequeno, apertado, e cheirava a mofo e desinfetante barato. Era perfeito. Era dela. Naquela primeira noite, Eva desembalou seus livros. O volume sobre emulsões e estabilizadores. O manual de técnicas de esferificação. Eles eram seus tesouros. Sua herança. Ela ligou o pequeno lampião de sua beliche e começou a estudar. Ela não tinha tempo para saudades, nem para o luxo da dúvida. A dor da rejeição era o combustível mais eficiente que ela já havia encontrado. O Instituto Gautier era caro, inatingível. Eva precisava de dinheiro e precisava de experiência. Ela conseguiu um emprego lavando louça em um pequeno bistrô na Rue des Martyrs, um lugar movimentado onde o vapor quente e o cheiro de cebola caramelizada eram constantes. Ela trabalhava 14 horas por dia, os braços sempre úmidos e ásperos pelo sabão corrosivo.
O primeiro grande conflito não foi com o trabalho físico, mas com a solidão avassaladora. Em casa, ela era ignorada. Em Paris, ela era invisível. Ninguém falava seu idioma. Ninguém se importava com sua existência. O silêncio, que antes a oprimia em casa, agora era um deserto gelado ao seu redor. Ela tentou economizar cada euro. Seu sonho era o Gautier, mas o caminho até lá era pavimentado com fracassos e noites mal dormidas. Havia dias em que a ausência de um abraço sincero doía mais que as bolhas nos pés. Um dia, exausta, ela viu um telefone público. A tentação de ligar para Clara, de ouvir uma voz familiar, era quase irresistível. Ela discou os primeiros números, mas parou. Se ela ligasse, se ouvisse a voz polida e perfeita de Clara, ou a indiferença calculada de Lúcia, toda a coragem que a havia levado até ali desmoronaria. Ela desligou o telefone. A ponte tinha que permanecer queimada. A dor era temporária. A aprovação externa era uma droga viciante. 1 ano se passou. Eva conseguiu um trabalho melhor, como assistente de preparação em uma pastelaria de luxo. Chez Moreau. O chefe Moreau era exigente e temperamental, mas reconhecia a precisão de Eva ao trabalhar com termômetros e balanças de precisão. Ela não tinha a elegância francesa, mas tinha a obsessão metódica de um cientista. Eva não parou de estudar. Depois de fechar o restaurante, enquanto os outros assistentes bebiam cerveja, ela estava no quarto minúsculo, lendo sobre pressão e vácuo, sobre a manipulação da textura e do sabor. Ela usava os restos de ingredientes do Moreau para seus próprios experimentos ilegais no minúsculo fogão do albergue, sob a luz fraca. Um dia, enquanto preparava a base para um macarrão de pistache, ela se sentiu particularmente desmotivada. A data era 15 de maio, o aniversário de Clara. Ela imaginou o jantar opulento que estaria acontecendo em casa, o vinho caro, a música, o brilho da mesa de mogno. Ela sentiu uma onda de arrependimento. Não por ter fugido, mas por ter perdido a única coisa boa em sua vida. A chance de ser criança sem rótulos. Ela pegou um guardanapo de papel engordurado e começou a rabiscar um rascunho. Não era uma receita, era uma carta. Longa e cheia de mágoa. Eu fugi não porque odeio vocês, mas porque vocês não me viam. Ela releu o trecho, sentindo a autocomiseração escorrer pelas bordas. Não, ela precisava de força, não de lágrimas. A carta foi amassada, junto com a massa de macarrão, que havia ficado muito úmida, e jogada na lixeira. A superação veio em pequenas doses. Um elogio seco de Moreau, a satisfação de conseguir transformar um caldo de legumes em um pó fino que preservava o sabor integralmente. Cada pequena vitória era um tijolo na parede de sua autovalidação. Ela estava construindo seu próprio palco, e não havia piano de cauda nele, apenas um fogão de indução e um sifão. Eva soube que precisava de um salto. Moreau era bom, mas tradicional. Se ela quisesse gastronomia molecular, precisava do melhor. Ela precisava de Chef Antoine Dubois. Dubois era uma lenda, um recluso que havia revolucionado a culinária francesa, conhecido por seu temperamento explosivo e sua recusa em aceitar qualquer coisa que não fosse a excelência científica na cozinha. Seu restaurante, Le Zénith, era um laboratório de alta pressão. Eva reuniu toda a sua coragem e preparou um portfólio. Não apenas fotos, mas também a química por trás de suas criações, diagramas de moléculas e gráficos de temperatura. Ela enviou o pacote sem esperança real. 2 semanas depois, enquanto limpava uma forma de bolo, o telefone tocou. Era um número desconhecido. Eva Almeida? A voz era um barítono grave e seco, com um sotaque parisiense carregado. Sim, sou eu. Aqui é Antoine Dubois. Seus diagramas são interessantes, quase arrogantes. Venha amanhã, às 5 da manhã. Não se atrase. Se atrasar, jamais me procure novamente. E ele desligou. Eva largou a forma. O coração batia descontroladamente no peito. O Gautier poderia esperar. O palco de Dubois era maior. Ela estava a um passo de entrar no conflito mais intenso de sua carreira. E ela estava pronta. Ela tinha que provar que a comida de cientista louca era, na verdade, a vanguarda. A aurora em Paris parecia diferente no dia seguinte. Mais promissora, mais elétrica. Le Zénith era elegante e minimalista. A cozinha era vasta, um reino de aço inoxidável e luz fria.
Chef Dubois era um homem grande, com olhos perspicazes e a postura de quem está sempre pronto para a batalha. Ele não a cumprimentou. Ele apenas apontou para uma bancada com ingredientes aleatórios. Um pedaço de atum fresco, um limão siciliano e um tubo de pasta de dente. Me impressione, ele ordenou. Você tem 20 minutos. O que é arte conceitual? O que é emoção? O que você faz que eu não vi nos últimos 40 anos? Eva respirou fundo. Sem pânico. Sem lágrimas. A pressão era imensa, mas ela havia passado a vida inteira sob a pressão fria e constante da expectativa familiar. Esta era apenas a pressão do vapor. Ela ignorou a pasta de dente. Usando o atum, ela o macerou com óleo de gergelim e o temperou minimamente. Com o limão, ela extraiu o sumo, usando uma porção para criar uma esfera de caviar líquido através da técnica de esferificação inversa. As pérolas eram transparentes e extremamente ácidas. O toque final foi o inesperado. Usando o sifão e um pouco de água salgada, ela criou uma espuma aérea e efêmera. Colocou as esferas sobre a fina fatia de atum, cobrindo tudo com a espuma leve como nuvem. Dubois a observava, os braços cruzados. O tempo expirou. Ele pegou um pequeno garfo e provou. O atum era fresco e limpo. A esfera de limão explodiu na boca, uma acidez intensa que cortava a gordura do atum. E, por fim, a espuma de sal dissolvia-se, deixando para trás apenas a memória do oceano. Dubois não disse nada por um minuto que pareceu uma eternidade. O silêncio. Era palpável, mas desta vez não era opressor. Era expectante. Finalmente, ele olhou para Eva. Você usou a esferificação inversa no limão, porque a esferificação simples não aguentaria a acidez sem alterar o sabor. Bom, você criou a espuma para ser uma ilusão, sabor sem textura. Melhor, você desperdiçou 5 minutos olhando para a pasta de dente. Pior, eu não achei que a pasta de dente se encaixasse no perfil, chefe. Eva respondeu, a voz firme, apesar dos joelhos tremendo. Ele sorriu, o que era raro. Precisão e coragem. Você tem um lugar na minha equipe. Você começa limpando o chão e cortando legumes. Mas eu vou te ensinar a criar emoção. Aquele foi o verdadeiro ponto de virada. Não era um emprego, era um aprendizado na forja. Eva havia conquistado seu primeiro pedaço de validação, não pelo sangue, mas pelo mérito puro. A partir daquele dia, a coadjuvante começou a escrever o próprio roteiro, a quilômetros de distância do conflito, familiar que a havia forçado a fugir. A dor da invisibilidade estava sendo lentamente substituída pelo orgulho do esforço. A jornada na cozinha de Les Zénith foi um mergulho em um turbilhão de estresse, criatividade e desespero. Chef Dubois era de fato um tirano genial. Ele exigia a perfeição absoluta. Os primeiros 6 meses foram um teste de resistência física e emocional. Eva chorou de exaustão no banheiro do albergue mais vezes do que gostaria de admitir. Mas nunca chorou na cozinha. O silêncio de Dubois era mais assustador que seus gritos. Quando ele não falava, significava que o trabalho estava aceitável. Quando ele gritava, significava que ele estava investindo nela. Eva absorveu tudo. Ela aprendeu a manipular o nitrogênio líquido com a destreza de um cirurgião, a calibrar os equipamentos de vácuo e, o mais importante, a entender que a gastronomia molecular não era sobre truques, mas sobre a exatidão que permitia a expressão máxima dos ingredientes. Ela estava em Paris há 3 anos. O albergue foi trocado por um estúdio minúsculo, mas só seu. Ela havia cortado todo e qualquer contato, nem mesmo um cartão de Natal. A família Almeida tentou algumas vezes. Um e-mail genérico do pai, perguntando sobre perspectivas de retorno, e um cartão de Lúcia com o desenho de um piano. Eva apagou o e-mail e queimou o cartão. Ela precisava garantir que o passado permanecesse morto para que ela pudesse viver plenamente. A tensão narrativa de sua vida se concentrava agora em Les Zénith. Eva ascendeu rapidamente de lavadora de louças para assistente de pesquisa e desenvolvimento. Um dia, Dubois a chamou ao seu escritório, um espaço austero com janelas que davam para um pátio interno. Eva, ele começou, sem rodeios, o restaurante de Londres que eu estava planejando, aquele que seria minha obra-prima, você vai chefiar. O ar pareceu rarefeito. Eva mal podia respirar. Chefe, mas você é a única que entende a ciência. Você é a única que não tem medo de falhar. E você é ambiciosa o suficiente para enfrentar o fracasso. Ele fez uma pausa.
olhando-a intensamente. É uma aposta de alto risco. O menu será inteiramente seu. Você estará sozinha. Você me representa. A sensação de responsabilidade era esmagadora. Este era o palco que ela havia sonhado. Mas a solidão que vinha com ele era ainda mais intensa. Ela aceitou sem hesitar. Este era o momento de superação definitiva. O projeto de Londres, batizado de Alchemy, foi um pesadelo logístico. Eva teve que lidar com empreiteiros, investidores céticos e uma equipe nova que não estava acostumada à sua intensidade. Ela investiu todas as suas economias e toda a sua energia. O dia da abertura de Alchemy foi o clímax parcial da história. A pressão era insuportável. Eva criou um menu que era uma jornada sensorial. A memória da infância. Um caldo de tomate condensado em uma pílula que se dissolvia instantaneamente. A traição do doce. Uma sobremesa com açúcar de beterraba que parecia doce, mas tinha um fundo salgado e amargo. As primeiras semanas foram um sucesso estrondoso de crítica. Os jornais a chamavam de a química da emoção. Então, o inesperado. Durante uma semana crítica de avaliação, houve um erro no sistema de refrigeração que Eva havia ignorado por estar exausta. A câmara fria falhou. Centenas de horas de trabalho, de ingredientes raros, de emulsões delicadas foram comprometidas. Alchemy sofreu um golpe público terrível. O conflito se tornou público, exposto nas manchetes dos tabloides. A magia molecular desmoronou. Dubois ligou. Sua voz era fria como o nitrogênio que Eva manipulava. Você falhou. Não volte para Paris. Conserte ou afunde. Eva estava devastada. Ela se sentou no chão frio da cozinha vazia, sentindo o cheiro de comida estragada. O fantasma da desaprovação familiar retornou. Você comete um erro. Você não vai conseguir. A voz de seu pai ecoava em sua cabeça. Ela estava sozinha no meio de Londres, com a falência iminente. Ela poderia ligar para casa, pedir ajuda. A redenção, fácil. Mas isso seria admitir que eles estavam certos. Foi nesse ponto de quase rendição que ela se lembrou da partitura de jazz que vira no quarto de Clara. A dissonância, o ritmo quebrado. Ela percebeu que Clara também vivia sob a pressão da perfeição. E talvez a falha de Eva fosse a chave para a sua própria liberdade. Se ela falhava e sobrevivia, ela se tornava mais forte. Eva usou seus últimos fundos para comprar um pequeno gerador e uma caixa térmica. Ela não tentou salvar o estoque. Ela tentou salvar a ideia. Ela fechou Alchemy por 3 dias, alegando problemas técnicos. Durante esse período, ela reformulou o menu, abraçando o fracasso. Sua nova entrada se chamava A Fragilidade do Tempo, uma esfera de caldo que precisava ser consumida em 3 segundos, ou explodiria em uma poça de líquido. Era um risco, um desafio ao cliente, mas era honesto. Era sobre a pressão e a imperfeição. No dia da reabertura, a crítica mais feroz, Gareth Healy do The Spectator, estava lá. Eva serviu o prato, observando o homem com o coração na garganta. Healy não reclamou. Ele olhou para a pequena esfera delicada, comeu-a no tempo certo, e seus olhos se arregalaram. Na crítica do dia seguinte, ele escreveu: Eva Almeida não apenas serve comida, ela serve a verdade. Seu prato é uma meditação sobre a impermanência. Ela transformou o desastre em superação. Alchemy vive. Eva havia sobrevivido. Ela não apenas se reergueu. Ela usou a queda para se impulsionar. O restaurante se tornou um sucesso estrondoso, com reservas esgotadas por meses. 3 anos depois do desastre de Londres, Eva era uma chefe de renome mundial. Ela havia conquistado seu lugar na vanguarda culinária, não mais como a protegida de Dubois, mas como uma força independente. Sua vida era trabalho, pesquisa e mais trabalho. O preço era a solidão. Ela tinha amigos profissionais, mas a intimidade profunda que advém da história compartilhada estava ausente. O amor dela agora era para a sua arte. E então, o rumor começou a circular. Ela ouviu de Dubois em um telefonema apressado. Sua irmã, a pianista. Ela cancelou a turnê asiática. Problemas, parece. Cuidado, Eva. Sua família é um buraco negro. Eva sentiu a pontada familiar de curiosidade, mas a rechaçou. O que quer que estivesse acontecendo com Clara não era problema dela. Ela havia escolhido a si mesma. Eva estava agora em sua própria casa em Londres. Uma casa com uma cozinha experimental que parecia um laboratório de alquimista. Ela havia recebido a notícia que mudaria tudo. Ela seria premiada com a Étoile d'Argent.
o prêmio mais prestigiado da gastronomia europeia, por sua inovação em técnicas e sabor. A cerimônia seria em Paris, a cidade que a havia acolhido em sua fuga. A esperança que ela sentia não era sobre o prêmio, mas sobre a confirmação. Ela era válida. Totalmente. O vestido que Eva escolheu para a cerimônia era simples, preto, cortado com precisão. Nada ostentoso. Seu cabelo estava puxado para trás, mostrando a determinação de seu rosto. Enquanto se preparava, um pensamento incômodo pairou. E se eles aparecessem? E se Lúcia e Ricardo estivessem lá, tentando reivindicar o crédito? Ela reprimiu o pensamento com a mesma disciplina que usava para criar uma espuma perfeita. Eles não viriam. Eles não pertenciam a esse mundo. A cerimônia aconteceu no Grand Palais, um espetáculo de luzes e mármore. O burburinho da multidão era um som acolhedor, o oposto do silêncio sufocante da casa de sua infância. Eva subiu ao palco. As luzes eram ofuscantes. Ela recebeu a medalha, fria e pesada, em suas mãos. Ela começou o discurso. A voz surpreendentemente calma. Quando eu comecei, minha paixão era vista como indisciplinada, como um erro. Eu aprendi que o erro é apenas a primeira tentativa. A cozinha, para mim, é o único lugar onde a ciência encontra a emoção de forma honesta. E então, o clímax, o ponto de virada emocional. No meio da terceira fila de assentos, Eva os viu. Lúcia, Ricardo e Clara. Eles não estavam sorrindo o sorriso rígido de orgulho forçado. Eles estavam diferentes. Lúcia estava visivelmente mais velha, com os ombros curvados e o olhar distante. Ricardo segurava a mão dela, o homem inabalável agora parecendo frágil. E Clara estava irreconhecível. Não vestia a habitual elegância controlada. Usava jeans e uma jaqueta de couro, e seus olhos estavam inchados. Eva parou de falar. O silêncio caiu sobre o vasto salão. O coração de Eva deu um salto. Não de raiva ou de triunfo, mas de uma tristeza inesperada. Eles estavam ali, não para tentar roubar seu momento, mas como pessoas que haviam viajado uma longa distância carregando um fardo. Clara a encontrou com o olhar. Em vez do habitual sorriso de superioridade, havia lágrimas rolando pelo seu rosto. Não lágrimas de inveja, eram lágrimas de arrependimento e de dor genuína. Eva sentiu o chão ceder sob seus pés. O triunfo que ela esperava sentir, o eu venci, evaporou. Ela continuou o discurso, mas mudou a rota. Ela falou sobre a necessidade de amor, não romântico, mas o amor de ser aceita. Para todos aqueles que sentiram que sua paixão foi ridicularizada, ela disse, olhando diretamente para a terceira fila. Saibam que a única aprovação que importa é a sua. O sucesso não é um destino. É a liberdade de ser quem você é, mesmo que isso signifique ser a nota desafinada. Ela saiu do palco e foi imediatamente cercada por jornalistas. Mas seus olhos só viam eles. O pai se aproximou primeiro. Ricardo, o advogado imponente, parecia encolhido. Ele estendeu a mão e, em vez de um aperto formal, ele abraçou Eva. Um abraço desajeitado e apertado. Me perdoe, Eva, ele sussurrou, a voz embargada. Nós fomos cegos. Eva retribuiu o abraço por reflexo, sentindo o cheiro familiar de colônia antiga e medo. A raiva que ela havia guardado por anos não explodiu, apenas se dissipou em uma fina névoa. Lúcia veio em seguida, os olhos marejados, a maquiagem arruinada. Ela não tentou se desculpar com palavras, o que era incomum. Ela apenas tocou o rosto de Eva com as pontas dos dedos frios. Você é magnífica. Eva, você é real, Lúcia disse. A frase era simples, mas carregava o peso de 20 anos de distanciamento. E então, Clara, a pianista perfeita, a herdeira da graça, estava visivelmente abalada. Eu não vim pelo prêmio, Eva, Clara disse, baixando a voz para que apenas elas ouvissem. Eu vim porque você me mostrou que é possível fugir. Eva franziu a testa. Fugir? Você era a favorita, Clara. Você tinha tudo. Clara balançou a cabeça, silenciosa. Eu era a moldura. Você viu o jazz? Eu estou falida, Eva. Eu perdi o contrato. Eu odeio o piano. Eu odeio a música clássica. Eu estou apaixonada por um percussionista de rua. E minha mãe está tendo um ataque. O conflito interno de Clara era real. Ela era a eleita que estava vivendo uma vida de traição a si mesma. Eu vi o seu prêmio e eu percebi. Você não precisou do nosso amor para construir a si mesma. Você construiu a si mesma com a ausência dele. Eu preciso de um pouco da sua coragem. Agora, Eva.
Aquele momento foi a verdadeira vitória de Eva. Não o prêmio, não o dinheiro, mas a confissão de sua irmã. A coadjuvante se tornou a referência. Ela se tornou a fonte de esperança para a heroína original da família. O perdão mútuo não foi verbalizado em grandes frases, mas estabelecido na aceitação das imperfeições. Eva não precisava mais da aprovação deles. A parede que ela havia construído era sólida, e sua autoestima era inabalável. Eva convidou a família para um café na manhã seguinte, mantendo a distância emocional, mas oferecendo a cortesia do reencontro. Ela precisava de fechamento, mas não de reconciliação total. O palco era dela, e ela não permitiria que a família voltasse a ser os diretores. O café da manhã foi no seu hotel, longe da pressão da mídia. A mesa de mármore branco era moderna e clean, o oposto do mogno pesado de sua infância. Ricardo parecia ter dormido mal. Lúcia bebia o chá em pequenos goles. O ar estava menos tenso que no salão do prêmio, mas ainda carregado de anos de mágoa. Nós cancelamos todas as contas, Ricardo informou, a voz grave. Não tentamos mais entrar em contato. Nós respeitamos o seu silêncio. Lúcia ficou muito doente. O coração dela, a preocupação. Eva sentiu um espasmo de culpa. Eu sinto muito que mamãe tenha ficado doente, mas a minha partida era essencial. Eu estava morrendo lentamente lá. Lúcia suspirou. Nós pensávamos que estávamos protegendo você, Eva, que essa sua paixão não era duradoura, que você precisava de uma carreira sólida, como a de Clara. Clara interveio, os olhos ainda vermelhos, mas com um brilho de coragem. Mamãe, a carreira sólida me destruiu. O piano era seu sonho, não meu. Eva finalmente entendeu a simetria da dor. Ambas as irmãs haviam sido vítimas da mesma pressão, apenas em papéis diferentes. Clara como a imagem, Eva como a sombra. E o jazz? Eva perguntou a Clara. Clara sorriu, um sorriso genuíno e relaxado. Estou dando aulas em uma escola comunitária. E aprendendo bateria. É barulhento, desorganizado e lindo. Eva riu. A primeira risada solta que a família ouvia em quase uma década. Eva e seus pais discutiram superficialmente o passado. Ricardo se desculpou pelo desprezo à sua carreira. Lúcia confessou o arrependimento de nunca ter provado suas esferas de chocolate. O fechamento veio quando Eva, com a justiça em suas palavras, definiu o futuro. Eu amo o que eu faço, e eu sou grata pela dor, porque ela me forçou a ir embora. Eu não odeio vocês, mas o meu caminho é aqui. Se quiserem fazer parte dele, será como eu sou, e não como vocês me imaginam. A família aceitou. Não houve exigências de retorno para o Natal, nem pedidos para que ela abandonasse a comida de cientista louca. Eles aceitaram a nova ordem. A coadjuvante agora era a principal, e seu sucesso era o catalisador da redenção familiar. Eva sentiu que o peso não havia desaparecido completamente, mas havia sido renegociado. Ela sentia a esperança. Não era o tipo de esperança ingênua que espera que a família mude radicalmente, mas a esperança de que, a partir de agora, o relacionamento seria baseado no respeito mútuo e na distância saudável. No final do café, Clara puxou Eva para o lado. Você vai me ensinar a fazer a espuma de limão? Clara perguntou, com um brilho nos olhos. Se você me ensinar o ritmo quebrado, Eva respondeu. Era um novo começo, mas um começo com fronteiras claras. Eva voltou para Londres. O prêmio Étoile d'Argent estava em sua bancada, refletindo a luz fria do laboratório. Ela não o colocou em destaque. Era um símbolo, não um propósito. A verdadeira vitória não tinha sido o sucesso externo. A superação veio quando ela entendeu que a plateia que importava não era a sua família, mas sim a pessoa que a observava no reflexo do aço inoxidável da cozinha. Eva, a química, a alquimista, a artista. Ela se sentou em sua mesa, vestida com seu avental branco, e começou a esboçar uma nova receita. Uma sobremesa que celebrasse o agridoce da memória. Um prato que usaria o cheiro de jasmim seco, o cheiro de sua casa, e o transformaria em uma neblina aromatizada que se dissipava instantaneamente, deixando apenas o sabor do açafrão, um gosto de exílio e triunfo. Eva Almeida olhou para o futuro. Não havia mais perguntas essenciais sem resposta. O conflito estava resolvido. Ela havia se encontrado na negação do lar, e agora ela carregava seu próprio lar dentro de si. A jornada de autodescoberta estava completa. A última nota, perfeita e dissonante, havia sido tocada. Ela estava livre.